E depois de um tempo, Shion em seu quarto dá continuidade a um experimento, até que de repente, Mutsumi e Futaba vão até o quarto para ver como ela está saindo. Enquanto isso, Taiyo segue enfrentando o robô que está sendo comandado pelo velhote, que por sua vez se impressiona com o fato de Taiyo conseguir bater de frente contra ele mesmo ele usando aquele robô poderoso. Afinal, Taiyo está usando o poder da família Osakura e ao final do combate, Taiyo sai vencedor. Nisso, Mutsumi e os outros comemoram vendo ele de longe. Então, Mutsumi pede para Shion lhe dar uma cópia daquele vídeo para ela mais tarde. E quanto ao Taiyo, ele agradece a todos seus amigos por terem o ajudado no combate. E de repente, Kyochiro vai até o local e começa a desdenhar de Taiyo, dizendo que ele não deveria perder tempo usando o poder da família Osakura com um inimigo tão comum quanto aquele. E ao ouvir isso, Taiyo pede desculpas pelo mau uso do poder. E quanto a Shinzo, ele dá a mesma sugestão para Taiyo e diz que não é uma boa abusar tanto do poder dos Yozakura, tendo em vista que ele coloca muita pressão sobre seu corpo. E já seguindo com Mutsumi, ela entra em contato com Taiyo e os outros e pede para eles voltarem para casa logo, afinal eles precisam jantar e descansar após uma luta acirrada como aquela. Nisso que eu tiro roubo espaço de Taiyo na ligação e entra no meio da tela para voltar a ser meloso com Mutsumi, porém eles logo desligam. Em seguida, Rin faz uma ligação para os irmãos Yozakura e diz que tem um pedido a fazer para eles, portanto, ela vai se encontrar com os irmãos na mansão deles. E assim que ela chega lá, ela começa a incomodar Futaba, que logo dá um chega pra lá na Rin e diz que está feliz por ela estar bem. Eu viro quão fria Futaba é e a chama de sem coração por não estar na mesma sintonia que ela. E nisso Rin decide ir direto ao ponto, então pede pros irmãos cuidarem da Ai pra ela. E ao ouvir isso, Futaba se aproxima da garota e diz que as duas serão amigas a partir de agora, porém Ai se afasta de Futaba no mesmo instante e se esconde atrás da Rin. Nisso, Rin explica que Ai é uma garota muito tímida, pois ela nunca frequentou o jardim de infância Itampopô, onde ele estava há pouco tempo e era um local muito fechado. Portanto, Rin quer que a garota ganhe ao menos algumas habilidades sociais, porém como ela não consegue ficar com a garota 24 horas por dia, Rin precisa da ajuda de terceiros para educar a garota por ela. Eu vi isso, Futaba se dispõe a ajudá-la e diz que isso não será nenhum problema para ela. Nisso, Rin agradece a boa vontade de Futaba em querer ajudá-la e diz que essa convivência da Ai com os irmãos Yozakura será algo para a garota. Mas assim que ela volta a olhar para a garotinha, Rin nota a Ai um pouco triste e assustada com a situação. Então ela diz para Ai não ficar assim, pois Rin estará passando ali sempre que possível para ver como ela tá. E já em outro momento, Rin cumpre com o combinado e vai até a mansão para perguntar sobre a Ai. Nisso, Futaba lembra que a garota não teria como mudar do dia para noite, portanto, Ai ainda terá um longo caminho pela frente até se tornar uma pessoa mais sociável. Mas assim que chega no quarto onde Ai se encontra, então um susto ver a garota brincando com os irmãos Yozakura, enquanto sorri alegremente, nota que a garota tá totalmente diferente de antes. Nisso, Futaba diz que Ai, de fato, era muito tímida no início, porém assim que Taiyo e Mutsumi viram uma criancinha na mansão, aparentemente, eles ativaram o modo paterno e começaram a tratar Ai como se fosse a filha deles, e consequentemente, a garota começou a gostar mais dos dois também. E além disso, Futaba diz que eles já estão até mesmo pensando em qual jardim de infância irão mandar a garotinha. Nisso, Rin observa Taiyo e Mutsumi conversando a respeito de qual instituição irão levar a garota, então nota que os dois estão literalmente tendo uma conversa que apenas pais teriam. E nisso, assim que Ai vê Rin parada em um canto do quarto, ela pula para abraçá-la, e quanto a Rin, ela continua prestando atenção na conversa de Taiyo com Mutsumi e começa a ver que os dois estão indo longe demais com aqueles papos a respeito da Ai. Nisso, Futaba diz entendê-los, afinal, é como se os dois tivessem acabado de ganhar uma sobrinha, algo que seria divertido para qualquer pessoa. E ao ver que Futaba está ciente de tudo e continua sem fazer nada, Rin reclama com ela, porém Futaba reafirma que os dois estão apenas brincando de casinha. E já em outro momento, Taiyo tenta fazer Ai comer pimenta e diz que é um alimento saudável. E ao ouvir isso, Ai finalmente consegue comer a pimenta, enquanto aos outros irmãos, eles ficam de longe observando Taiyo e Mutsumi cuidar da garota. Mas nisso, Kengo se sente com inveja dos dois e diz que também gostaria de poder estar brincando com a garotinha. Mas ao ouvir isso, Shion lembra que ele é muito desajeitado para tudo, portanto, ela acredita que o melhor é que ele não tente cuidar de nenhuma criança. E de repente, Futaba aparece por lá e assim que vê os irmãos espiando Taiyo e Mutsumi, ela pede para eles não fazerem nada que possa assustar a Ai. Tendo dito isso, Futaba pede para os irmãos saírem logo para as missões deles. E logo em seguida, Futaba também deixa o local e voltando a Mutsumi, ela conversa com Ai e combina de assistir alguma coisa com ela mais tarde. E quanto ao Taiyo, ele vai até elas para dizer que logo estará saindo em missão, mas antes de partir, ele deixa claro que não irá voltar tão cedo, portanto, Mutsumi e Ai vão ter que se divertir sozinha naquela noite. Nisso, Taiyo se dirige até a sua missão, enquanto a Mutsumi, ela fica em casa assistindo um filme com a Ai, até que de repente, ela tem a ideia de preparar um bolo com a garota, que fica totalmente feliz
feliz ao ouvir isso. Enquanto Mutsumi não volta, Ai fica assistindo ao filme sozinha, até que de repente ela vê um pai elogiando o filho com carinho na cabeça após o garoto ter tirado uma nota boa. Nisso, Ai se lembra de quando Mizuki fazia o mesmo com ela e isso a faz chorar de saudade. Pô, na moral, mesmo sendo do mal é foda, né? Pô, na moral. E ainda naquela noite, enquanto dorme com Mutsumi, Ai decide sair correndo da mansão até a floresta e durante o caminho ela diz que Taiyo, Mutsumi e os outros irmãos Yozakura são muito legais, porém ela ao mesmo tempo se lembra que se eles ficarem perto dela, todos irão morrer. Sendo assim, ela decide se afastar deles por conta própria para evitar causar mal a eles. Ao refletir mais sobre si mesma, Ai chega à conclusão de que o melhor a se fazer é ficar sozinha para sempre. Afinal, alguém como ela jamais deveria ter uma família. Enquanto ela se distrai pensando nessas coisas, um tronco de árvore começa a cair na direção da garota, que de repente, Taiyo aparece por lá bem na hora certa e a salva, partindo o tronco de árvore em dois. Feito isso, Taiyo diz pra Ai que já sabia como ela estava se sentindo desde o início. Afinal, ela aparentava ter receio de receber tantas coisas da família Yozakura, o que por sua vez fazia ela se sentir uma completa estranha naquela casa. E quanto a ele, Taiyo diz que também chegou na casa sendo um estranho, portanto, ele sabe exatamente o que ela está sentindo, e ainda que ela possa chamá-los de família durante o dia, à noite, ela continua se sentindo uma estranha na hora de dormir. E nisso, Taiyo diz que ele e a Mutsumi realmente não vão poder se tornar os pais de Ai, muito menos vão substituir o lugar de Mizuki. Sendo assim, Taiyo diz que o melhor a se fazer é eles se considerarem amigos. E já após chegar em casa, Taiyo é recebido por Mutsumi, que lhe entrega uma toalha e manda ele ir direto pro banho. E nisso, Ai aproveita para pedir desculpas por ter sumido do nada. Porém, Mutsumi a acalma, dizendo que elas vão tomar algo após ela voltar do banho. E após a conversa, elas são interrompidas pelos outros irmãos Yozakura, que caem do teto, destruindo todo. E ao ver isso, Mutsumi pergunta há quanto tempo eles estão ali, e Futaba responde dizendo que eles chegaram já há algum tempo, e como eles não estavam a fim de assustar a Ai chegando todos juntos em casa, eles resolveram se esconder, e além disso, todos os irmãos aparecem com um presente em sua mão, e aparentemente são todos pra Ai. E quanto a Mutsumi, ela nota que os irmãos estão cercando Ai de uma forma que pode assustá-la, e quanto à própria garota, ela fica mais de boa do que Mutsumi imaginava, então agradece os presentes que os irmãos trouxeram para ela. E já no dia seguinte, pela manhã, Taiyo tá dormindo tranquilamente até que do nada, uma versão criança do Kyochiro acorda e pergunta se ele é o cara que se casou com a Mutsumi. Nisso, Taiyo toma um susto e solta um grito assim que vê aquela coisa, e Mutsumi por sua vez entra no quarto para ver o que tá acontecendo, e quando ela vê aquela versão criança do Kyochiro, ela também fica sem entender nada. Em seguida, cai no chão apagada, e já em outro momento, aquela versão mini do Kyochiro é interrogado por todos os irmãos Yozakura. Então ele diz que após tomar uma bebida energética super potente, ele acabou se transformando em criança. E ao ouvir isso, Nanao se lembra que esse é o energético que ele fez pro Taiyo, porém o energético tem efeito colateral de transformar em criança quem o tomar. Nisso, Kyochiro diz ter 6 anos atualmente, então ele se dirige até Mutsumi e diz que ela se tornou uma bela moça, diferente da criança que ele costumava conhecer. E além disso, ele também fica feliz pelo fato dela estar casada e vivendo uma vida responsável e madura. E ao ouvir essas palavras dele, Mutsumi se emociona e diz que o ama muito, afinal Kyochiro, quando era criança, tinha um coração bem mais leve e puro do que atualmente. E após soltar Mutsumi, Kyochiro vai até Futaba e diz que ela é a irmã que menos mudou com o tempo. Porém, assim que ele pega a mão de Futaba, Kyochiro nota que ela treinou muito ao longo dos anos, afinal ela está visivelmente mais forte do que antes. E seguindo para Shion, Kyochiro diz que ela continua sendo uma pessoa centrada e experiente como sempre. Portanto, ele deixa claro que sempre a considerou a gênia da família. E ao ouvir todos esses elogios, Shion cai no chão totalmente sem reação e pede para ele não acertá-la com todos aqueles elogios a queima-roupa. Então Kyochiro vai até Shinzo e diz que já estava esperando que ele fosse se tornar aquele homem com aspecto imponente e confiável. Enquanto isso, Taiyo pergunta para Nanao quanto tempo aquele efeito colateral irá durar. Nisso, Nanao diz que o efeito pode durar até 2 dias. E quanto a Mutsumi, ela pede para Taiyo cuidar do Kyochiro enquanto ele estiver nessa forma de criança. Porém, nesse meio tempo de conversa, eles acabam perdendo Kyochiro de vista. Então se apressam para encontrá-lo. Ao conferir do lado de fora da mansão, eles encontram Kyochiro brincando com Ai como se fosse uma criança normal, até que de repente ele começa a destruir tudo. E ainda naquela noite, Taiyo torce para que Kyochiro volte logo para sua forma normal, e nisso ele começa a puxar assunto e agradece o fato de Taiyo ter escondido dele que a mãe dele morreu. Afinal, ele descobriu isso ao ver o túmulo com uma flor azul enquanto explorava a mansão, e como ele sabe que aquela mansão pode ser destruída a qualquer momento, Kyochiro diz já estar conformado em se tornar aquele irmão chatão e forte que irá proteger toda a sua família. E nisso, Taiyo tranquiliza e diz que ele se tornará um irmão forte e confiável e não um irmão chato. Em outro dia, um garoto chamado Sosuke Michibata faz uma oração para Deus, e
Então ele, de forma descompromissada, pede para Deus ajudá-la a ser alguém que chama a atenção de todos. E além disso, também pede para arrumar uma namorada. Enquanto isso, Taio aparenta não estar bem e Mitsumi, por sua vez, diz que ele não precisava estar se forçando a ir para a escola naquele estado. Porém, Taio a lembra que se ele ficar faltando, ele não terá dias de frequência suficiente, o que para um estudante do ensino médio é algo muito ruim. E ao ouvir isso, Mitsumi nota que ele está certo, porém ela sugere que ele ao menos tome aquela bebida energética que o Nanao fez, para que assim ele consiga encarar o dia com mais facilidade. Enquanto diz isso, Mitsumi nota os olhos de Taio brilhando sem parar, algo atípico até mesmo para ela, e nisso Mitsumi mostra os olhos dele através da tela do celular e diz que ele aparenta estar florescendo. Ele então começa a ficar desesperado com aquela situação e Mitsumi sugere que ele fique em casa ao menos por um dia, mas ao ouvir isso, Taio reafirma que irá para a escola mesmo nesse contexto desagradável, afinal é uma coisa que Kyochiro pediu para ele fazer. E já enquanto isso, na escola, Michibata nota o lenço de uma garota caindo no chão, então ele se apressa para pegá-la e entrega para a jovem, e a garota por sua vez demonstra não saber quem ele é. E nisso Michibata quase tem um ataque, afinal os dois estudam na mesma classe e mesmo assim ela sequer sabia quem ele era. E já chegando na sala de aula, o garoto se apresenta como um espião profissional, pois ele tem até mesmo a sua licença de espião. E nisso Michibata segue lendo um mangá adulto em plena sala de aula e sem nenhuma preocupação, pois como ninguém nota a presença dele, ninguém irá ver ele lendo aquele mangá. E durante a leitura, ele é interrompido por um grupo de alunos que começa a espremê-lo, quase como se o garoto nem existisse ali na cadeira. E ao se ver naquela situação, Michibata deixa claro que aqueles garotos não são do tipo valentões que querem intimidá-lo. No caso, eles apenas não parecem notar a existência dele ali. E nisso, o garoto se lembra que além dos alunos de sua sala, até mesmo alguns profissionais como garçons não parecem notar que ele existe e está no ambiente. E embora isso possa ser algo ruim na maioria das vezes, Michibata diz que no ramo da espionagem, não ser visto é algo muito bom, afinal, ele pode se infiltrar em praticamente qualquer lugar. E já ao notar a presença de Taio na sala, Michibata começa a analisar ele, e então se sente totalmente rebaixado perto de Taio, que diferente do Michibata, namora e é o melhor espião atualmente. E nisso, Michibata coloca o mangá adulto dele na carteira do Taio e some do lugar sem ser visto, acreditando que irá conseguir comprometer Taio com aquela revista. Mas assim que os amigos de Taio veem a revista, eles passam pano, dizendo que Taio está apenas sendo um jovem normal e que se interessa por essas coisas um tanto quanto safadas. E nisso, Michibata caminha pela escola enquanto fala algumas das coisas que ele costuma fazer em benefício próprio por não ser notado, e uma dessas coisas é plantar armadilhas para pegar valentões que esbarram nele, mas não pedem desculpas. E já voltando para Taio, ele nota que está tendo uma avalanche de azar naquele dia, até que de repente, um grupo de garotos vai até ele e pergunta se ele realmente esteve uma lua de mel com Mitsumi recentemente. Afinal, esse é um novo rumor que está se espalhando a respeito dele, e nisso um dos garotos mostra um artigo para eles e diz que a informação foi publicada até mesmo naquele jornal. E quanto a Taio, ele diz que até sabe quem é o responsável por inventar essa mentira sobre ele, porém ele acredita que será difícil pegar esse suspeito. E ao ouvir isso, Mitsumi pergunta se a situação tem algo a ver com o que Kyochiro pediu para Taio fazer, mas antes que ela pudesse ter essa resposta, Mitsumi nota os olhos de Taio brilhando de novo, igual daquela vez mais cedo, e nisso, Taio sai correndo até a enfermaria em completo desespero. Enquanto a Michitaba, ele aborda uma garota chamada Yuri e diz que irá dar o pão de melão dele para ela, porém o namorado da garota aparece atrás dele e pega o pão, indo embora com Yuri logo em seguida. E nisso, Michitaba sobe até o terraço da escola e desconta sua frustração, atirando na parede. Eu acho que eles tinham que rever a sanidade psicológica desses espiões, hein? Um cara com esse tipo de mentalidade ter uma arma é complicado. E logo em seguida, ele decide excluir as fotos de Yuri que ele tinha salvo no seu celular, pois como ela namora, ele acha melhor desistir dela logo. Feito isso, Michitaba volta a invejar Taio e diz que ser o namorado da garota mais popular da escola deve ser incrível, mas ao pensar um pouco mais, Michitaba nota que ele não sabe sequer como é a sensação de ser alguém casado, independente se é com a mulher mais popular ou a menos popular, afinal, ele nunca teve namorada alguma. E de repente, Taio aparece atrás de Michitaba e manda o garoto parar de fantasiar com Mutsumi, e quanto a ele, Michitaba tenta dar uma disfarçada cumprimentando Taio como se nada tivesse acontecendo, e nisso, Taio vai direto ao ponto e diz que recebeu uma missão de Kyochiro para apagar o garoto, um cara desprezível e que abusa de suas técnicas de espionagem para benefício próprio. E além disso, Taio diz que foi muito difícil encontrar o garoto, devido ao fato dele não ter nenhuma presença, tanto é que ele só foi saber da existência do garoto após receber aquela missão dada por Kyochiro. E ao ver Taio encarando com aquele olhar de pena, Michitaba cai no chão se sentindo o cara mais inferior do mundo. Isso, Taio pede pro garoto começar a apagar as fotos de Mutsumi do celular dele, e ao ouvir isso, Michitaba começa a chorar, dizendo que ele está lhe tirando uma das coisas mais preciosas que ele
ele tem em sua vida. Então, ele começa a fazer drama, dizendo que caras como ele realmente não merecem nenhum direito. E quanto ao Taio, ele o lembra que tirar foto das pessoas sem o consentimento delas é crime. Portanto, quem está visando os direitos dos outros é justamente ele. E embora Mititaba seja um cara desprezível, Taio tenta consolar ele, dizendo que o garoto não deveria se menosprezar tanto assim, afinal, todos eles são espiões no final das contas. E ouvir isso, Mititaba se irrita e diz que diferente do que Taio quer passar, aquele mundo não é igualitário. Afinal, para Mititaba, o mundo é sempre dividido entre duas categorias. No caso, as pessoas que se dão bem e as pessoas que se dão mal. E para Mititaba, alguém que venceu na vida como Taio jamais poderia entender como um perdedor como ele se sente. E ao dizer isso, o garoto some das vistas de Taio, o deixando alerta. E nisso, Taio deduz que ele tem usado alguma técnica para desaparecer. Porém, Mititaba diz que ele está enganado, afinal, ele não desapareceu fisicamente. O que ocorre é que a presença dele é tão insignificante que Taio acaba nem o percebendo. E para piorar mais, Mititaba diz que suprimiu a sua respiração de caso pensado, assim tornando a sua presença ainda menos perceptível. E ao ver que ele está conseguindo confundir até mesmo o famoso Taio Asano, Mititaba começa a se sentir um pouquinho melhor, até que de repente ele é surpreendido por um tiro de Taio, então nota que a situação é mais séria do que ele pensava, e aos poucos Taio começa a enxergar Mititaba, pois está usando o poder dos olhos e Osakura, e ao fim do combate, Taio consegue localizar o garoto após ele ser derrubado por sua própria armadilha, e nisso Taio segura o garoto e manda ele confessar a autoria do artigo que saiu no jornal falando a respeito dele, Mutsumi, e Mititaba por sua vez confessa que foi ele mesmo quem inventou aquela história do jornal, e o motivo para isso é que ele gostaria de ver as pessoas comentando a respeito de algo que ele fez, e embora o que ele fez seja uma mentira. E ao descobrir o verdadeiro motivo, Taio fica decepcionado e pergunta se o garoto quer mesmo viver a vida dele dessa forma, e nisso Mititaba reconhece que fez algo errado, então pede desculpas, dizendo que fez aquilo por impulso, e quanto ao Taio, ele promete que irá absolver Mititaba das coisas que ele fez, mas em troca o garoto deve prometer que não irá mais fazer nada de errado. E ao ouvir isso, o garoto começa a sorrir igual um bobo alegre, acreditando que irá se safar sem nenhuma punição. Porém, Taio dá um peteleco no garoto, que faz ele voar para longe, e além disso, Mititaba é forçado a ir pedir desculpas para Mutsumi, e durante a conversa, ele nota que Mutsumi se lembrou do nome dele, algo que para ele é novidade, já que ninguém nunca se lembra do garoto. E nisso, Mutsumi diz que ele foi o responsável por pegar a borracha dela que caiu no chão uma vez. Portanto, é natural que ela o guarde em sua mente, ao menos como forma de agradecimento pela ajuda dele. Mas ao ver que o garoto estava cheio de fotos dela no celular, a expressão de Mutsumi muda da água pro vinho. Então, ela pede pra Taio acertar o garoto com a arma de choque dele. Feito isso, ela manda Mititaba apagar todas as fotos que ele tiver dela e de outras garotas da escola. Eu tenho certeza que se você for no quarto desse maluco tem mais. E já em outro momento, Mititaba tá no quarto de Shion e ajuda ela a montar a personalidade das garotas do jogo que ela está desenvolvendo, até que de repente, Shion entra em ligação com um amigo chamado Kenji, então diz a ele que eles irão se encontrar como ela havia prometido anteriormente. E após a ligação, Shion se levanta e começa a se espreguiçar e diz que não sai de casa faz um tempo. Ele então vai direto ao banho e em seguida começa a pensar na roupa que irá usar para encontrar o Kenji. E ao notar que está escolhendo roupas muito fofas para ir ao mercado negro, Shion a descarta na hora, por não combinar com o local que ela estará. E já ao chegar no dia do encontro, Shion diz não saber que roupa colocar, e ao ouvir isso, Mutsumi se dispõe a ajudá-la quanto a essa questão das roupas, afinal, ela sabe que irá fazer a escolha certeira para Shion. Porém, Mititaba entra no meio da conversa e diz que elas não podem ignorar o palpite masculino quando se está pensando em roupas para ir ao encontro. Sendo assim, ele se dispõe a ajudá-la a escolher a roupa perfeita. E ao ouvir isso, Mutsumi o repreende, então chama ele para um duelo para ver qual deles irá escolher a melhor roupa para Shion. E durante a competição, eles tentam diferentes tipos de roupas e dão determinadas notas de acordo com a aprovação deles. Porém, Mititaba nota que Taio não tem uma opinião própria, afinal, ele está apenas repetindo tudo que Mutsumi diz. E nisso, Mititaba manda ele parar de ir pela cabeça dos outros e dar a sua própria nota de acordo com o que ele gosta de verdade. E já ao final de tudo, Shion vai ao encontro com Kenji, usando algumas roupas normais que ele pegou dos seus irmãos. E Kenji acaba elogiando ela, e embora saiba que Shion não tá usando nada muito extravagante. E após acabar com todos os inimigos da área, Taio nota que seu único objetivo é entrar em contato com Hotokeyama, e já em outro momento, Shion é contactado por Futaba, que o informa sobre a missão que ele vai ter que fazer na semana que vem. Embora ele não tenha muita vontade de fazer a missão, ele nota que não tem muito que possa ser feito, e durante a conversa eles são surpreendidos por Taio, que vai até Shinzo para lhe mostrar a sua arma toda quebrada. Eu vi a arma dele, Shinzo deduz que o problema esteja na própria duração
durabilidade da arma. Sendo assim, ele se dispõe a ir comprar algumas peças para poder arrumá-la. E ao ouvir isso, Taio se dispõe a ir com ele para poder ajudá-lo, porém, Shinzo deixa claro que é capaz de cuidar disso sozinho. Nisso, Taio tenta insistir, mas Shinzo diz que ultimamente o garoto aparenta estar muito cansado, portanto, é melhor que ele fique ali descansando. E além disso, Shinzo diz que passará em uma loja meio barra pesada, o que reforça a ideia de que ele deve ir sozinho. E ao ouvir isso, Taio fica ainda mais preocupado, acreditando que deve ir junto, mas nisso Ayaka entra no meio da conversa e se dispõe a ir com Shinzo, afinal, ela já está acostumada a passar na loja onde ele irá. E de repente, Kengo e Nanao aparecem atrás de Taio, dizendo que eles três irão sair também. No caso, eles irão seguir Ayaka e Shinzo, mas ao ouvir essa ideia, Taio se coloca contra ela no mesmo instante, dizendo que eles não deveriam fazer isso. Porém, Kengo lembra que se eles não forem vistos, acabará tudo bem. E além disso, Kengo diz que sair com uma garota será uma experiência diferente para Shinzo, o que por sua vez resultará em uma timidez excessiva nele, algo que Kengo quer vir a todo custo. E para isso, ele precisa segui-lo. E nisso, ele arrasta Taio para essa confusão, mesmo contra a sua vontade. E voltando a Shinzo, ele começa a respirar forte ao pegarem uma das armas da loja. E ao verem aquilo, os homens em volta deduzem que ele esteja perturbado por conta de suas fantasias assassinas. Afinal, Shinzo é conhecido como um maníaco por batalhas da família Osakura. Enquanto Taio fica vendo toda essa cena de longe e nota que as pessoas de fato têm uma ideia errada sobre ele pensa que o que está acontecendo é que Shinzo está se sentindo desconfortável por estar na presença de uma garota. E nisso, Kengo começa a se divertir vendo essa cena e diz que Shinzo não vai durar muito, pois ainda que ele conviva com Ayaka tranquilamente quando eles estão em casa, agora eles estão meio que no encontro, portanto é natural que ele fique mais agitado do que o de costume. E nisso, Taio fica preocupado com Shinzo e torce para que ele consiga, ao menos, aguentar até eles terminarem as compras. E ouvir isso, Kengo sugere que eles deem uma mãozinha pro garoto. Então Nanao joga uma fumaça relaxante em Shinzo e diz que com aquilo ele deve ser capaz de relaxar um pouco mais. Porém, diferente do que eles imaginavam, Shinzo continua travado após ouvir uma pergunta da Ayaka. Então, ele decide começar a falar igual um tagarela para disfarçar o seu nervosismo. Mas Taio nota que o nervosismo dele ficou ainda mais evidente depois dessa. E nisso, Taio atira contra Shinzo para fazê-lo parar de falar tanto. E assim, ele poderá passar a impressão de ser uma pessoa minimamente normal. Mas seguindo adiante, Shinzo acaba se esbarrando em um grupo de homens que prontamente começam a reclamar com ele. E nisso, Ayaka usa suas lâminas para acabar com eles no instante. E ao ver ela fazendo isso, Shinzo pede para ela ir com mais calma. Afinal, ela poderia simplesmente acalmar os homens ao invés de sair matando geral. Mas em contrapartida, Ayaka diz que foram os próprios homens que escolheram aquela luta. Portanto, só colheram o que eles plantaram. E ao ver que é a garota que protege Shinzo, Taio fica decepcionado com essa cena, e quanto aos outros irmãos, eles seguem dando risada. Enquanto isso, Shinzo leva Ayaka até um local para ela comprar roupas. E nisso, Ayaka testa uma combinação específica de roupas e pede a opinião dele. Porém, Shinzo a decepciona, pois se limita a falar de aspectos técnicos da roupa e se esquece de falar se ela ficou bonita ou não. E de repente, no meio do encontro, Shinzo pede a mão dela por um breve momento. E ao verem isso, os irmãos deduzem que ele finalmente irá tomar uma atitude de homem. Mas diferente disso, ele começa a correr com ela igual um louco, até que de repente, no meio do rolê, ele decide fazer uma parada. Então, aproveita para agradecer a Ayaka pelo ótimo encontro que eles tiveram. E ela, por sua vez, diz o mesmo para ele, afinal ela também se divertiu bastante naquele dia. E de repente, no meio da conversa, eles são surpreendidos pela atendente que chega ao local com um parfate que Shinzo supostamente pediu. Porém, Shinzo fica sem entender nada, pois não se lembra de ter feito esse pedido. E nisso, Kengo fica de longe dando risada e revela que, na verdade, ele foi o responsável pelo pedido, afinal ele gostaria de ver Shinzo e Ayaka em um encontro de verdade. Mas ao ver isso, Taio diz que, na verdade, Kengo está apenas querendo saborear as reações dos dois. Afinal, ele não fez isso pensando no bem deles nem a pau. E voltando ao Shinzo, ele diz pra Ayaka que não fez aquele pedido, pois ele não seria tão atencioso a esse ponto. E, além disso, ele a lembra que ele não teria toda essa coragem, muito menos esse bom senso. Mas independente disso tudo, Shinzo agradece a companhia que Ayaka deu pra um cara tão desligado como ele. Mas ao ver ele se depreciando tanto, Ayaka diz que ele não é tudo isso que ele está dizendo. Afinal, a introversão dele é o que torna ele um cara mais nobre do que ele pensa. E ao falar mais sobre o que a fez querer entrar pra família Osakura, Ayaka diz que o motivo principal foi a admiração que ela tinha por Taio e pela Mutsumi. Portanto, Ayaka diz entender todo o amor que Shinzo sente por esses dois, e além disso, ela pede para que ele tenha mais autoconfiança. Enquanto isso, Kengo fica de longe, observando os dois através de seu binóculo.
óculos, então ele fica feliz ao ver que os dois aparentam estar se divertindo. Mas então, repentinamente, Shinzo agradece a Ayaka e logo se teletransporta onde estão Kang e os outros. Nisso, Nanao já começa a se desculpar por tê-lo seguido e deixa claro que acabou arrastando Taiyo até o local contra a vontade dele. No caso, apenas ele e Kengo são responsáveis pelo que ocorreu. E ouvir Nanao dando tantos detalhes do plano diabólico deles, Kengo fica ainda mais desesperado e nota que o Nanao tá querendo pagar de bom garoto ao dedurar todo o esquema dos dois. Mas independentemente disso, Shinzo dá uma punição aos três, dizendo que essa é uma surra que ele irá aplicar com muito amor a eles. E já no dia seguinte, Shinzo vai em direção ao Taiyo para devolver para ele a arma que tinha sido danificada, mas ao notar que Taiyo não o encara de volta, Shinzo deduz que tem pegado um pouco pesado com ele no dia anterior. E já ao cair a noite, Taiyo vai até Mutsume, que por sua vez começa a falar com ele como se estivesse tudo bem, até que de repente Taiyo cai no chão exausto. Nisso, Mutsume se apavora e tenta falar com ele, perguntando o que aconteceu, e de repente Futaba chega ao local e leva Taiyo até a cama para que Nanao cuide dele. Porém, Nanao fica preocupado ao ver que o remédio não está fazendo efeito no Taiyo, e ao ouvir isso, Futaba pergunta se aconteceu algo anormal com o Taiyo recentemente, e Mutsume, por sua vez, diz que a habilidade de florescer dele ativava sozinho, e já com essa nova informação, Nanao decide ir dar uma pesquisada do porquê isso poderia estar ocorrendo, e quanto a Futaba, ela adianta que esse problema do Taiyo é em parte devido ao cansaço, portanto, ele precisa ser colocado em repouso por enquanto, e já em outro momento, Taiyo acorda e sente dificuldades ao respirar. Nisso, ele olha sua própria mão e nota uma flor crescendo nela. Ao ver aquela coisa, Taiyo entra ainda mais em desespero e sua respiração começa a acelerar. Nisso, uma voz começa a falar na cabeça dele e pede para ele respirar mais lentamente, pois as flores de cerejeira passam a corroer o seu hospedeiro quando eles estão fracos. E além disso, a voz diz para Taiyo que a falta de controle do florescer dele é um sinal de alerta, pois se a alma dele sucumbir, Taiyo será consumido. Nisso, a voz sugere que ele preencha sua mente pensando nas coisas que ele ama e nas razões que ele acredita que faz sentido continuar vivo. E ao ouvir isso, Taiyo pensa em Mutsume e em sua família, e nisso as flores de cerejeira finalmente deixam o corpo dele e ele consegue voltar ao normal. E assim que ele para raciocinar, Taiyo sente que já ouviu aquela voz em algum canto, até que de repente, uma mulher aparece na sua frente cantando uma música de ninar. Ao ver ela, Taiyo deduz que ela seja alguém que faz parte das memórias do Kawashita, e nisso a mulher confirma a suspeita dele, dizendo que Taiyo recebeu o sangue dela através do Kawashita, e é só assim que ela é capaz de invadir os pensamentos dele, afinal Taiyo está sonhando com ela através do sangue da mesma. Dito isso, ela resolve falar mais a respeito dela e afirma ser a primeira chefe da família Ozakura, e além disso, a jovem moça fala que o único momento que ela consegue ficar acordada é quando o outro eu dela está dormindo, e tendo dito isso tudo pra ele, a jovem finalmente vai ao ponto e diz que quer ser morta por Taiyo, mas para que isso seja feito, é necessário que ele aprenda um pouco mais sobre as duas versões dela, no caso, a antiga versão dela e a atual versão dela. E seguindo adiante, a jovem diz que para saber sobre a versão antiga dela é algo muito fácil, pois ele consegue encontrar escrito no livro dos botões, afinal, lá está escrito tudo a respeito dela até a Era Moderna, e contanto que Taiyo saiba como desbloquear esse livro, essa será uma tarefa fácil para ele, porém a versão atual dela é o verdadeiro problema que Taiyo terá que desvendar para ter informações sobre, afinal, quanto mais tempo passa, menos lembranças ela tem para compartilhar com a versão atual dela, sendo assim o único que a entende com perfeição seria o próprio Kawashita, mas como o outro eu dela está o segurando com muita força, acaba que a versão antiga dela não consegue falar com ele, e sendo assim, ela diz que o Taiyo precisa dar um jeito de contatar o Kawashita diretamente, porém ele se encontra atualmente na Associação de Espionagem sobre o controle do governo, ou seja, chegar até ele também não será uma tarefa muito fácil, afinal, Taiyo precisaria de uma licença de espionagem rank prata ou superior para poder chegar até o Kawashita, e já ao acordar desse sonho estranho, Taiyo decide ir inicialmente atrás do livro dos botões, e ao ver que aquela mulher do seu suposto sonho realmente existe, ele decide ir até os irmãos e revela que irá fazer o exame de espionagem para conseguir a classificação prata, mas ao conversar sobre isso com Taiyo, Shion tira um pouco das esperanças dele, dizendo que aquele é o temido ano onde ninguém vai passar naquele exame, e já ao chegar no lugar, Taiyo é abordado por um garoto que se apresenta como repórter do Spy Day, e ao ouvir esse nome, Taiyo se lembra que esse é o nome da revista estranha que vive escrevendo bobagem sobre ele e os Yozakura, então ele decide ignorar esse garoto e segue até o local onde ocorrerá o primeiro teste, e já ao chegar no local, Taiyo se depara com Shinzo, que estranhamente também foi ao local para poder fazer o teste, e ao verem que há mais um Yozakura no teste,
teste, as pessoas ao redor ficam espantadas e deduzem que esse é definitivamente o ano dos Yozakura fazer o teste. E quanto ao Taio, ele fica com medo de ser visto por Shinzo, então se esconde atrás da multidão. Isso, Nanao observa os movimentos suspeitos de Taio através da tela, e isso faz se questionar do porquê o Taio não quer ser visto naquele lugar por um dos membros da família. E quanto ao Shinzo, ele começa a suar frio quando percebe que o local está lotado de pessoas, afinal, ele é extremamente tímido para essas ocasiões. Nisso, Shinzo acaba tropeçando após ficar todo desatento no local. E ao ver essa cena, Shion confessa que foi ela quem mandou o Taio se esconder, afinal, se Shinzo ver um dos irmãos dele no local, isso irá deixá-lo ainda mais nervoso. E voltando ao Taio, ele fica de longe torcendo por Shinzo e manda ele ficar firme. Nisso, Shinzo começa a se apresentar a todos que estão no local e revela que, na verdade, ele será o responsável pela primeira fase. Nisso, ele explica que cada inspetor estará assinando as licenças de espionagem daqueles que passarem com tinta especial. E seguindo adiante, Shinzo afirma que 3 dessas assinaturas, obtidas na terceira etapa, sofrerão uma reação química e irão se transformar em uma licença de classificação prata, indicando que a pessoa passou no teste. Tendo explicado tudo isso, Shinzo diz que o teste inicial irá consistir em um jogo pega-pega. No caso, os participantes terão que pegar. E nisso, Shinzo informa também que todo o seu corpo está revestido com uma substância coletora de impressões digitais, ou seja, quando o participante o tocar, isso deixará uma impressão digital na pele de Shinzo, e isso contará com uma prova de que o participante conseguiu tocá-lo. E por fim, Shinzo diz que o prazo limite que eles terão será de 3 horas. E ouvirem isso, todos ficam otimistas com o teste, acreditando que será a coisa mais fácil do mundo. E é assim que Shion ouve esses comentários ignorantes das pessoas, ela diz que ele tem um poder de fogo anormal, portanto não será nada fácil encostar um dedo nele sequer. E é assim que o teste se inicia, Shinzo ataca todos os participantes com suas armas de laser, e um piscar de olhos derruba mais de 90% deles. Feito isso, Shinzo informa que aqueles que foram atingidos por suas balas de laser ficarão inconscientes por um dia inteiro, ou seja, irão reprovar no teste instantaneamente. E quanto aos participantes restantes, eles partem para cima de Shinzo, confiantes de que vencerão, mas Shion consegue derrubar todos usando apenas uma faca, algo que deixa todos impressionados, afinal, muitos ali foram para cima com armas de fogo e mesmo assim não tiveram a menor chance contra o membro da Yozakura. Enquanto isso, o garotinho jornalista fica de longe filmando Shinzo e se lamenta por não poder chegar mais perto para pegar um close melhor, afinal, se ele fizer isso, Shinzo certamente irá atingi-lo com suas armas de laser. E quanto a Taio, ele parte pro ataque também, então começa a medir forças com a lâmina de Shinzo, mas acaba sendo jogado para longe igual aos outros participantes. Nisso, Shion explica que o florescer do Shinzo permite ver através de qualquer ataque e assim conseguir parar o ataque antes mesmo que o alcance. Dito isso, Shinzo explica que para vencer o Shinzo é necessário fazer com que ele fique vulnerável, mas para conseguir fazer isso é necessário que ele conheça as fraquezas do Shinzo. Nisso, Shion conta que o maior trauma que o garoto possui é ter que presenciar a dor de sua família. Sendo assim, a única forma de Taio conseguir abrir uma brecha para atacar o Shinzo é ele fingir que sofreu muito dano com os ataques dele, mas ao ouvir que isso é capaz de traumatizar Shinzo pro resto da vida dele, Taio descarta essa estratégia logo de cara e diz que isso seria algo muito pesado para se fazer com o irmão dele. Nisso, os irmãos seguem dando novas ideias para ele, mas Taio descarta todas e diz que não está nos seus planos explorar as fraquezas de Shinzo, e ao invés disso, Taio diz que pretende vencer Shinzo honestamente, para assim conquistar o seu rank de prata de uma forma justa. Dito isso, Taio se levanta e começa a atirar ao entorno de Shinzo com uma velocidade fora do comum, e ao ver essa movimentação toda, Kengo fica mais otimista e diz que Taio pode ter a chance de tocar Shinzo se continuar desse jeito. E seguindo o embate, Shinzo consegue atingir Taio e diz que ele o subestima demais. E quanto a Shion, ela elogia essa gentileza do Taio, mas diz que uma missão, essa personalidade honesta do garoto, só iria atrapalhá-lo cada vez mais. Em contrapartida, Shinzo é o completo oposto, afinal, ele não poupa esforços para alcançar os seus objetivos, nem que para isso precise matar um dos seus irmãos. Nisso, Taio decide atacar para valer também, então ativa os raios de sua arma, porém Shinzo consegue dispersá-lo, então nota que Taio ainda precisa dominar mais essa técnica que utilizou, caso contrário, nunca irá conseguir vencê-lo. E voltando ao Taio, ele se levanta e pede desculpas por não estar lutando para valer, sendo assim, ele encara Shinzo com seus olhos florescidos e diz que eles irão finalmente começar uma batalha até a morte. Enquanto diz isso, Taio faz um gesto com os dedos, dando um sinal para os outros participantes se alocarem no local estratégico para que possam vencer o Shinzo. E assim que eles entendem o recado, todos começam a se dirigir até o local que Taio manda. E ao ver aquilo, Shinzo fica sem entender nada, mas deduz que Taio e os outros participantes irão se unir para lutarem contra ele. E nisso, Shinzo decide que irá reduzir ao máximo o número de participantes,
para que assim eles não consigam se espalhar completamente. Porém, uma das participantes começa a mandar um enxame de abelhas na direção dele e diz que já está ciente de que aquele inseto é o maior trauma da vida dele. E ao ver isso, Shinzo tapa o rosto para as abelhas não picarem, e além disso, ele explica que após o seu florescer ficar ativo, qualquer medo que ele tenha acaba indo embora e resta em sua visão apenas o caminho para a vitória. Nisso, Shinzo parte para o ataque contra Taiyo, acreditando que está com a vantagem do seu lado, mas de repente, Shinzo se depara com todos os outros participantes indo para cima dele na mesma hora. Embora isso possa ser algo preocupante, Shinzo mantém a calma, então decide destruir o chão e se esconder nos escombros, pois acredita que dessa forma ele estará seguro. Porém, Taiyo, ao se lembrar que Shinzo é incapaz de matar sua família, decide se meter no meio dos escombros, colocando a sua pele em risco de propósito, pois sabe que Shinzo acabará cedendo ao ver que o seu irmão está em perigo. E nesse meio tempo, Taiyo aproveita esse momento de preocupação excessiva do Shinzo e consegue tocá-lo. Nisso, Shinzo aceita sua derrota e parabeniza Taiyo por ter passado da primeira fase. E já seguindo até o local onde ocorrerá o segundo teste, os participantes são colocados à frente de um balde de chá. Nisso, o garoto jornalista logo se anima e diz que aquela cerimônia do chá aparenta ter o mesmo estilo e Osakura Senki, que no caso é um chá criado como uma forma de autodefesa para detectar veneno. E além disso, a alta transparência desse chá também é usado para identificar espiões que possam estar escondidos no teto. E quanto a Futaba ao lado do garoto, ela nota que ele está muito bem informado. Sendo assim, ela coa o chá e oferece ao garoto com um olhar de hospitalidade. E nisso, Shion fica de longe apenas apreciando a forma como Futaba consegue mentir sem nem tremer a cara, e de repente, um dos participantes cai no papo da Futaba e decide experimentar o chá, mas assim que aproxima a boca dele, ele é jogado para longe com uma rajada forte de ar. Nisso, Futaba revela que infundiu o chá com seu Aiki, ou seja, o menor movimento que eles façam no chá irá desencadear aquela ventania forte. Dito isso, ela lembra a todos que os 3 pontos-chave do exame de espionagem são mente, técnica e corpo. Nisso, Futaba explica que na primeira tarefa, eles tiveram que derrotar o corpo de Shinzo. Já na segunda etapa, eles precisarão entender e vencer a técnica dela. E por fim, Futaba deixa claro que eles só terão 1 hora para conseguir driblar a técnica dela e tomar o chá, assim passando para a terceira etapa. Nisso, um dos participantes tenta jogar o chá no chão, na esperança de se livrar da ventania forte do copo, porém o copo acaba se partindo por completo. Enquanto isso, Taiyo aproxima a boca dele da xícara algumas vezes, e em todas ele começa a sentir a ventania se aproximando. Afinal, a cada inclinação que ele faz no copo, mais forte e intenso o vento fica. Nisso, o garoto jornalista consegue desvendar o mistério da xícara e toma o chá todo. E ao ver aquilo, Taiyo se questiona se há algum truque que ele ainda não entendeu para conseguir tomar o chá sem que o copo se quebre. E quanto a Shion, ela comenta com Kengo sobre o teste e pergunta se ele entende o que tem que fazer. Nisso, Kengo responde dizendo que é excelente observar as pessoas, porém, ele se questiona se os participantes serão capazes de entender a real intenção de Futaba com aquele teste. E já ao se indignar com o teste, um dos participantes arremessa o copo na direção da Futaba e diz que aquilo não é um teste de verdade, mas sim uma tremenda farsa para fazer eles reprovarem de propósito. Nisso, o homem ameaça atacar Futaba para construir a licença dele na base da força, porém ela paralisa o sujeito sem muitos problemas, então aconselha ele a ter um pouco mais de calma para que assim ele possa analisar melhor a situação e passar no teste. Nisso, Taiyo começa a entender melhor o que deve ser feito. No caso, ele se lembra que a própria Futaba disse que a resposta está nos movimentos dela, e ele então nota que o segredo é fazer os mesmos movimentos que Futaba está fazendo no copo, mas do modo inverso, pois dessa forma ele conseguirá desativar a magia de vento que foi infundida ao copo, e dessa forma irá beber o chá sem que a ventania o atrapalhe. E já em outro momento, uma memória de Mutsumi e Taiyo, ainda crianças, ocorre, e nessa memória, Mutsumi se lembra de conversar com Taiyo e sentir uma vibe muito boa emanando dele. Ele então corre até Kyochiro e pede para poder trazer o garoto para casa deles, mas assim que ouve isso, Kyochiro se coloca contra a ideia dela e diz que eles não podem trazer ninguém de origem duvidosa para casa deles. Mas conforme o tempo ia passando, Mutsumi e Taiyo iam se conhecendo cada vez mais, e Futaba percebeu que Taiyo estava aos poucos se tornando uma rocha firme para Mutsumi, até que de repente ocorre o acidente da família de Taiyo, e nisso Mutsumi passa a ficar ainda mais próxima do garoto, já que teve que ir no hospital cuidar dele durante um tempo. E assim que Taiyo finalmente pôde entrar na família Osakura, Futaba percebeu que nesse dia uma luz brilhante passou a iluminar mais a vida de todos ali. E voltando ao presente, Taiyo termina de beber o chá da Futaba, a fazendo chorar de emoção por ver ele chegando tão longe. Então, ela entrega a licença na mão de todos aqueles que passaram no teste, e nisso, todos eles são derrubados e caem em uma área subterrânea, onde se deparam com Kyochiro, que por sua vez apresenta a
a eles a etapa final. E ao ver que 15 dos candidatos passaram para a segunda fase, Xion fica espantada e Kengo diz que eles não foram tão ruins quanto ele esperava que fossem. E já voltando ao Kyoshiro, ele começa a falar com todos usando o fio Morse, deixando os candidatos sem entender nada do que está acontecendo. Nisso, Kyoshiro segue adiante com o teste e diz que esse teste final será basicamente uma entrevista. Afinal, ele acredita que não há mais nada que os participantes precisem provar. No caso, eles apenas terão que responder algumas perguntas rápidas, e ele então diz que quando a hora do chá acabar, a entrevista acabará junto. Nisso, Kyoshiro incentiva eles a deixarem a vergonha de lado e começarem a falar com ele. Afinal, Kyoshiro está usando os fios Morse para manter em privado tudo o que fala com cada um. Enquanto o garotinho repórter, ele começa a se desequilibrar e cai no abismo abaixo deles. E ao ver isso, Kyoshiro alerta a todos que os fios são muito frágeis, portanto, eles devem tomar cuidado com eles mais do que nunca. Afinal, até a frequência cardíaca alta deles pode acabar colaborando para os fios estourarem. E ao se sentir mais confortável com a privacidade que os fios proporcionam, um dos candidatos revela que o seu hobby é se vestir de mulher nas horas vagas. Nisso, os outros candidatos vão aos poucos revelando todos os seus segredos mais vergonhosos, e como a frequência cardíaca deles acaba disparando, muitos candidatos acabam caindo ao abismo. Nisso, Kyoshiro revela que aquela entrevista era, na verdade, o seu teste final mais difícil, pois aquele que conseguir contar os seus segredos mais profundos sem elevar os batimentos cardíacos será aprovado ao final do teste, e já os que não conseguirem fazer nem isso acabarão sendo reprovados. Enquanto escuta os gritos desesperados dos participantes, Kyoshiro continua apreciando seu chá totalmente despreocupado. Nisso, Taiyo começa a sentir o medo tomando conta da sua mente, então se questiona sobre a pergunta que ele irá lhe fazer. Nisso, Kyoshiro dá continuidade com a entrevista e pergunta para Taiyo o porquê dele acreditar em Tsubomi Yozakura. Ao ouvir essa pergunta repentina, Taiyo fica assustado, pois não esperava que Kyoshiro soubesse da aproximação dele com o Tsubomi. Nisso, Kyoshiro revela que esteve de olho em Taiyo desde o envolvimento dele com Kawashita, portanto, ele acompanhou desde as flores brotando no corpo de Taiyo, como também quando ele destravou o livro dos botões. E tendo explicado isso, Kyoshiro aconselha Taiyo a não se envolver com Tsubomi, afinal, ela é uma adversária que ele não é capaz de lidar. Embora Taiyo entenda o ponto de vista de Kyoshiro, ele ainda assim quer tentar algo, mesmo sabendo que está mexendo com o perigo. E nisso, Taiyo lembra que essa é a sua única forma de saber quem está atrás de Mutsume. Ele então explica que a sua estratégia é se infiltrar no meio inimigo como espião, e caso não consiga fazer isso enquanto garante a segurança da família, Taiyo deixa claro que irá arcar com todas as responsabilidades. Nisso, Kyoshiro explica que não é garantido que ele terá esse luxo, pois os inimigos podem tentar dar um jeito de arrancar informações de Taiyo. E ao ouvir isso, Taiyo diz que prefere ser morto pelo próprio Kyoshiro do que ter que passar informações ao inimigo. E mesmo vendo toda essa determinação em Taiyo, Kyoshiro lembra que ele continua sendo um espião inexperiente, portanto, não deve se encarregar de uma tarefa tão importante como essa. E tendo dito isso, Kyoshiro deixa claro que Taiyo pode entrar em contato com Kawashita se quiser, porém, ele não tem a sua autorização para poder fazer isso. Afinal, quem está protegendo Mutsume e a família Yozakura é o próprio Kyoshiro. Enquanto isso, Futaba vai até o quarto onde está Shinzo, então começa a observar a performance de Taiyo na entrevista, enquanto diz que já sabe o que Kyoshiro espera dos candidatos. E ao entender um pouco mais o jogo, Taiyo parte para cima de Kyoshiro de forma brusca, deixando ele sem entender nada. Nisso, Taiyo lembra que ele não será reprovado contanto que não caia no abismo. Sendo assim, ele ameaça pegar a cadeira de Kyoshiro, e ouvir isso próprio deixa Taiyo livre para tentar fazer o que ele bem entender, mas garante que o garoto não conseguirá sequer atrapalhar ele de tomar o seu chá. E já ao analisar Taiyo, Kyoshiro nota que ele pretende reunir os fios carregados com eletricidade para se jogar para cima, dessa forma evitando cair no abismo. E voltando ao Taiyo, ele explica que para passar no teste é necessário que ele prove ao Kyoshiro que ele é forte, e uma forma de provar isso é tomando a cadeira dele. Enquanto isso, Futaba fica de longe observando a luta e diz que Taiyo precisa lutar da forma mais agressiva que puder, caso queira passar no teste. E durante o confronto, Kyoshiro pergunta se Taiyo possui algum hobby ou habilidade especial. Nisso, Taiyo ignora, focando apenas na luta. Então Kyoshiro começa a analisar as habilidades que o garoto está lhe apresentando, e embora ele seja bom, Taiyo não consegue atrapalhar o seu chá e muito menos ativar a sua floração. E já ao seguir com o combate, Taiyo se lembra de uma conversa que ele teve com Futaba a respeito dos fios do Kyoshiro, e durante a conversa, Futaba deixa claro que é praticamente impossível fugir dos fios dele, portanto, ela aconselha Taiyo a apenas aceitar os fios de Kyoshiro como algo inevitável, pois dessa forma, ele talvez tenha mais chance de fazer alguma coisa contra eles. E voltando ao presente, Taiyo leva em consideração as palavras de Futaba, então consegue finalmente encontrar algumas brechas nos fios e consegue
consegue se desvencilhar. E tendo feito isso, Taiyo nota que tá na hora de finalmente desafiar Kyoshiro de igual para igual. Sendo assim, ele pede pro seu cunhado enfrentá-lo com toda a sua força, enquanto Kyoshiro ele começa a analisar a forma como Taiyo conseguiu escapar de seus fios. Então nota que Futaba e Kengo estão por trás disso tudo. Dito isso, Kyoshiro estranha o fato dele não ter sequer sentido os fios se soltando, afinal a única coisa que ele está sentindo em seus dedos é a toxina de uma aranha que paralisa temporariamente os membros do corpo. Toxina essa que foi jogada nele por Taiyo. Enquanto isso, Kengo revela que usou da sua tecnologia para ajudar a toxina a ficar mais poderosa, ao ponto até mesmo de funcionar em Kyoshiro. E voltando ao Taiyo, ele pega a arma de espião dele para poder usar contra Kyoshiro, e no meio do percurso ele se lembra que a sua arma foi modificada totalmente por Shinzo, e já na ocasião, Shinzo lhe explicou que ao prender uma corda na arma e ativá-la, ele conseguirá usar um poder de tração ainda maior. E levando isso em consideração, Taiyo consegue finalmente alcançar Kyoshiro, indo em direção a ele por apenas um único fio. E ao ver isso, Kyoshiro elogia novamente a performance do garoto e diz que essa combinação dele de habilidade que ele usou para alcançá-la é de fato devastadora, mas ao mesmo tempo ainda não é o suficiente para derrotá-lo, pois Taiyo continua sendo muito fraco. Nisso, Kyoshiro explica que seus fios podem bloquear todos os ataques físicos, substâncias químicas e até mesmo ondas sonoras, e tudo isso é graças ao enorme amor que ele tem por Mutsumi. Portanto, Kyoshiro deixa claro que mesmo o amor de Taiyo pela Mutsumi sendo enorme, ainda não é nada se comparado ao dele, afinal, o amor dele prevalece sobre tudo. E já seguindo com o conflito, Kyoshiro corta os últimos fios que seguravam Taiyo, fazendo ele começar a cair pro abismo, e nisso, Taiyo tenta utilizar a sua arma para se impulsionar para cima, mas como ela está descarregada, ele continua caindo rumo ao abismo. E ao se ver nessa situação, Taiyo diz a si mesmo que não pode deixar as coisas acabarem daquela forma. Ele então começa a pensar em alguma forma de conseguir se salvar, e nisso ele é agarrado por Tsubomi, e ela diz a ele que o próprio Taiyo a invocou, afinal ela sempre vai ao auxílio daqueles que gritam por socorro, como foi o caso do garoto. E nisso Tsubomi diz que irá despertar o sangue dela que está infundido nele para assim ajudá-la a se livrar do abismo, mas ao mesmo tempo ela aconselha ele a tomar cuidado com o que está por vir, afinal se ele não conseguir aguentar o sangue dela, Taiyo será totalmente destruído. E logo após ela falar essas palavras, ela dá um beijo nele e desaparece como cinzas. Nisso, Taiyo começa a sentir o poder aumentando repentinamente, ao ponto de seu sangue e seus nervos parecerem estar ligados à sua arma, como se fizessem parte do seu corpo. E com isso, o garoto consegue voltar à ativa, e ao ver Taiyo de volta, Kyoshiro diz que é impossível que ele tenha usado o impulso da arma para poder voltar, ou seja, a única explicação para isso é que Taiyo usou o poder de seus ancestrais. E voltando ao Taiyo, ele nota uma dificuldade a mais em controlar o seu próprio corpo. Nisso, Tsubomi começa a falar com ele em sua mente e manda Taiyo não perder o controle, afinal ele precisa enfrentar Kyoshiro ali e agora, caso contrário, ele acabará sendo consumido pelo sangue dela. E ao ouvir isso, Taiyo sente o corpo dele começando a ficar mais quente que o normal, e quanto a Kyoshiro, ele diz que paralisou o frenesi das células e nervos do Taiyo temporariamente. Dito isso, Kyoshiro manda Taiyo soltar logo todo o poder de Tsubomi, pois se ele continuar se contendo, acabará com seu corpo todo destruído. Enquanto isso, Tsubomi continua falando com Taiyo e diz que será bem difícil atender as expectativas de Kyoshiro, e após ela dizer isso, a imagem de Mutsumi aparece na cabeça do garoto, e ela diz que está confiando totalmente nele, pois ela acha que ele é o único que tem mais chances de bater de frente contra Kyoshiro. E ao ouvir isso, Taiyo parte para cima dele com todas suas forças, assim impressionando a todos que estavam observando. E nisso, Futaba parabeniza Taiyo, dizendo que ele deu um golpe inacreditável, ao ponto de nem mesmo ela conseguir entender o que ele fez. E voltando ao Kyoshiro, ele nota que Taiyo sumiu do seu raio de visão, fazendo ele acreditar que o garoto caiu no abismo, mas logo em seguida, Taiyo aparece bem debaixo dele, quase caindo, porém Kyoshiro o puxa para cima e diz que Taiyo conseguiu passar no teste, afinal, ele durou no teste até o chá dele acabar. E além disso, Kyoshiro admite que Taiyo conseguiu controlar a floração profusa de 10.000 flores, porém, ele lembra que Taiyo ainda tem um longo caminho a percorrer antes de dominá-la totalmente, e caso Taiyo consiga dominar esse poder algum dia, Kyoshiro promete que deixará ele proteger Mutsumi do jeito dele. Enquanto isso, os outros irmãos comemoram a vitória de Taiyo acompanhando tudo pela TV, enquanto o garoto repórter diante, ele consegue ao menos tirar uma foto do único candidato aprovado daquele ano, algo que já o deixa feliz. E nisso Kyoshiro entrega a carta de aprovação do Taiyo e diz que ele alcançou o nível prata de espião. Enquanto isso, na mansão Yozakura, Mutsumi recebe a notícia de que Taiyo passou no teste, então ela começa a comemorar junto com todos os outros da casa. Pô, vou te falar, ver a evolução do Taiyo é muito brabo. O moleque era simplesmente comum faz pouquíssimo tempo
tempo e agora já tá começando a bater de frente com o mais brabo da família. Eu quero só ver quando ele chegar no mesmo nível. E se vocês quiserem também, deixa o like, se inscreve que com certeza eu trago o próximo vídeo pra vocês e vejo vocês lá. Fui!